Mateus capítulo 8, no verso 24, diz que se levantou uma grande tempestade que revolvia o barco onde estavam os discípulos. E ele, porém, diz a Bíblia, estava dormindo. Ele, Jesus. Hoje eu não estou aqui no mar da Galileia, mas estou aqui ao lado do mar, aonde dá para se ter uma noção, ainda mais agora que ficou nublado. Só pelo barulho das ondas, eu já fico assim um pouco aterrorizado. Não sei se vocês estão ouvindo, mas estar no meio do mar já é uma grande dificuldade. Estar no meio do mar com uma tempestade, você nem imagina o que pode ser isso. Diz esse texto que as ondas iam sobre o barco, levavam o barco de um lado para o outro e vinham, ou seja, molhavam os discípulos, tiraram o conforto dos discípulos, tiraram a segurança dos discípulos. Aquelas ondas tiraram toda, quem sabe, a esperança de chegar em algum lugar. Quem sabe você está assim hoje. Quem sabe você está num lugar até seguro, mas você sente como ondas contra você. Você sente como problemas, dificuldades, quem sabe os seus próprios vícios, seus desejos. Você está sentindo aflição, porque as ondas estão tirando a sua esperança. As ondas estão tirando a sua segurança. As ondas estão tirando o seu sorriso. As ondas estão tirando o seu chão. Assim estavam os discípulos. E estar no meio do mar é uma situação que a gente se encontra muitas e muitas vezes na nossa vida. Em muitas situações nós nos vemos assim. Mas o problema maior aqui em tudo isso, quem sabe não era estar no meio do mar enquanto as ondas vinham sobre o barco. O problema maior que afligia ali naquele momento era saber que Jesus estava no barco, enquanto as ondas batiam com toda a força. E pior, ele dormia. A Bíblia diz que no meio daquela tempestade, Jesus estava dormindo. O Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o que criou o mar, os peixes, tudo que nele há, o Criador das aves, dos pássaros, o nosso Criador, certamente estava dormindo. Isso foi o que mais afligiu os discípulos, porque eles estavam numa situação de perigo, de risco, de destruição. E de repente eles olham para o mestre e ele estava cochilando, um belo de um sono. Assim, quem sabe você se sinta muitas vezes. Você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja, você faz tudo certinho e de repente começa a dar tudo errado. De repente começa a dar tudo errado aquilo que você imaginava que estaria certo. E você fala, poxa, Jesus está no meu barco e não está vendo isso? No verso 25, os discípulos foram em cima de Jesus e falaram, mestre, tu não está vendo o que está acontecendo conosco? O Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? E ainda dá uma bronca. E o Senhor aí dormindo? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos fazendo tudo certinho, porque temos Jesus junto conosco, a gente fala, poxa vida, Ele está cuidando de tudo. Mas de repente o mar se levanta, as ondas começam a vir, o vento, e a gente fala, ué, Jesus não está comigo? Então Jesus, no momento que ele é interpelado pelos discípulos, ele joga a transferência para os discípulos de novo e diz, olha, vocês são homens de pouca fé. Jesus então se levanta e diz, mar, aquieta-te, vento, pare de soprar, e tudo vem ao seu lugar novamente. Mas veja que Jesus, ele diz que o problema ali era a falta de fé daqueles que estavam no barco. E a fé é o rotor, é o motor, é a engrenagem que rege
um movimento sobre a nossa vida. A fé é aquilo que faz nós acreditarmos numa palavra já dada por Jesus, numa palavra que Jesus já estabeleceu sobre a nossa vida, que Ele é o Senhor, que Ele tem o controle, mesmo tudo estando descontrolado, mesmo estando tudo fora do lugar, Ele é o Senhor. Você está ouvindo essa palavra e quem sabe você se enxergue no meio de uma tempestade, como tudo estivesse fora do lugar e você não tem controle, você não consegue colocar de volta. Quero dizer para você, exerça a sua fé. Jesus disse que os discípulos deveriam ter exercido a fé. Quem sabe você deve se levantar nessa situação e dizer: em nome de Jesus, eu não aceito mais o vício na minha vida. Em nome de Jesus, eu sou um homem criado à imagem e semelhança de Cristo. E eu quero a minha libertação. Eu quero a minha vitória. Eu quero viver para a glória de Deus. Por isso, guarde essa palavra em seu coração. Quando vierem as tempestades, muitas vezes Jesus estará dormindo ao seu lado, no barco. Mas se você clamar a Ele, Ele vai responder. Mas Ele quer que você tenha um passo de fé, se mova dessa situação, saia desse círculo de derrota, desse círculo depressivo e clame ao nome dEle, que ao clamar o nome dEle, o mar se acalma e a tempestade termina. Deus te abençoe em nome de Jesus.